No final do século XV, Fernando, segundo rei de Aragão, e sua esposa Isabel, rainha de Castela e Leão, travaram uma guerra de 10 anos para subjugar a última porção mourisca da Espanha, o Emirado de Granada. Para a rainha Isabel, esta cruzada foi profundamente significativa. Seu antepassado, Santo Fernando, rei de Castela e Leão, havia conduzido uma grande campanha para subjugar Córdoba e Sevilha. Agora Isabel se via como completando o trabalho dele. Ela ansiava trazer o território de Granada pela primeira vez em 8 séculos, sob o domínio cristão. O rei e a rainha começaram sua cruzada em 1482. O Emirado de Granada, governado pela dinastia Nassid, era pequeno, mas bem situado no sudeste montanhoso. Conquistar as cidades bem defendidas de Granada seria uma tarefa árdua e perigosa. De Roma, o Papa ofereceu seu apoio, declarando a campanha uma cruzada com mérito espiritual. Dentro de Granada, a unidade nem sempre prevalecia. O governante de Granada, o Emir Boabdil, teve que lidar com facções rebeldes e até mesmo com membros de sua própria família. No entanto, a ameaça de Aragão e Castela frequentemente forjava uma unidade de propósito entre os muçulmanos de Granada, mesmo quando a liderança de Boabdil se mostrava menos que decisiva. O maior rival de Boabdil seria seu próprio tio, El-Zegal, um comandante militar corajoso e competente que inspirava lealdade e bravura entre a elite marcial muçulmana. No final de 1480, Fernando e Isabel progrediram muito, mas El-Zegal continuou sendo seu maior oponente na cruzada. Enquanto Boabdil governava de Granada, El-Zegal mantinha a poderosa fortaleza costeira de Almeria, uma das principais fortalezas ainda controladas pelos muçulmanos. Junte-se a nós hoje enquanto exploramos em detalhes a história da Rainha Isabel e a Guerra de Granada, a batalha final da reconquista de séculos na Espanha. E lembre-se, não há maior professor do que a história. Fernando II de Aragão foi um brilhante administrador e general, mas sua esposa o igualava em seus dons. Primeira Isabel, primeira de Castela, era uma política inteligente e astuta, além de uma cristã profundamente séria. Ela tinha gostos austeros, evitando ostentação, e trazia uma famosa determinação para cada empreendimento que realizava. De pele clara, cabelos loiros acobreados e olhos azul-verde intensos, sua beleza também era amplamente reconhecida. Desde jovem, Isabel tinha consciência do passado entrelaçado de sua família. Entre seus ancestrais estavam muitos dos reis conquistadores de Castela, incluindo São Fernando, que havia tomado Córdoba e Sevilha dos Emires Taifa e do Califado Almohada. Era o sonho de Isabel completar esta obra de seus antepassados, conquistando o último emirado mourisco baseado em Granada. Após resolver os assuntos domésticos do reino junto ao marido, Isabel voltou seus pensamentos para a cruzada. Apesar de sua pequenez, o emirado montanhoso de Granada não seria uma conquista fácil. Os portos de Málaga e Almeria mantinham laços com os poderes muçulmanos do Marrocos e Argélia, no norte da África. A costa era tão acidentada que um ataque naval estava fora de questão, e suas abordagens montanhosas ao norte e leste estavam efetivamente protegidas contra invasões. Um ataque a Granada teria que vir do oeste, onde as montanhas se transformavam em colinas, e o campo era interrompido por vales que poderiam acomodar a passagem de um exército. Além disso, o reino de Granada era densamente povoado por alguns dos mais corajosos guerreiros árabes e berberes da Ibéria, que se recusavam a viver em cidades conquistadas por Castela e Aragão. A população de entre 300 mil e 500 mil pessoas era fortemente tributada para pagar por um exército considerável,
que o emir poderia mobilizar no caso de uma invasão de um dos poderosos vizinhos cristãos do emirado. No final de 1470, quando as reformas de Isabel e Fernando começaram a gerar prosperidade e força, a rainha piedosa passou a considerar seriamente o necessário para conquistar Granada. No entanto, na véspera de 1481, os próprios granadinos fariam um movimento que daria a Isabel não apenas a ocasião para realizar seu grande sonho, mas a obrigação. De fato, foram os próprios muçulmanos que fizeram o primeiro movimento ousado na Guerra de Granada. A fronteira entre o Reino de Leão Castela e o Emirado de Granada era tumultuada e acidentada. Durante o último século e meio, esta terra de ninguém foi frequentemente ignorada pelas principais potências da Ibéria, particularmente durante a recente Guerra de Sucessão Castelhana, de 1475 a 1479, período em que os castelhanos nem se deram ao trabalho de cobrar tributo do emir de Granada. Senhores de fronteira de ambos os lados, tanto cristãos quanto muçulmanos, muitas vezes eram deixados para resolver as coisas através de ciclos intermináveis de alianças, escaramuças, tréguas e invasões. Um desses senhores de fronteira era o castelhano Rodrigo Ponce de León, Marquês de Cádiz, uma cidade na ponta mais ao sul da península, na fronteira ocidental com Granada. Com cabelos tão vermelhos quanto seu espírito ardente, Rodrigo ficou conhecido como um comandante militar altamente talentoso. Suas tropas entravam em conflitos frequentes com vizinhos muçulmanos. Em outubro de 1481, ele liderou uma incursão bastante típica no território fronteiriço de Granada, devastando terras até a cidade de Ronda, a cidade muçulmana mais próxima das terras castelhanas. No entanto, os granadinos não responderam com uma incursão comparável. Em vez disso, na noite escura de 26 de dezembro, um contingente muçulmano se aproximou furtivamente da fortaleza castelhana de Zahara. Em meio a uma tempestade uivante, os granadinos escalaram as muralhas de Zahara, pegando a guarnição castelhana de surpresa total. As tropas mouros com cimitarras invadiram a fortaleza, matando todos os castelhanos no caminho. Apenas alguns cristãos conseguiram escapar descendo pelas muralhas. Ao amanhecer, Granada detinha Zahara, um grande castelo de fronteira a apenas 50 milhas de Sevilha. Foi uma manobra ousada e brilhantemente executada, um testemunho do corajoso poder de combate que ainda prosperava entre os muçulmanos de Al-Andalus. Mas a jogada certamente atrairia a atenção do rei Fernando e da rainha Isabel. Zahara estava no topo de uma montanha com vista para o vale do rio Guadalete, uma passagem crucial de entrada e saída do Emirado de Granada. Foi neste mesmo rio que Roderick, rei dos visigodos, fez sua posição condenada contra os exércitos árabes invasores séculos antes, em 711, no alvorecer da dramática era de reconquista da Espanha. Das torres de Zahara, podia-se manter uma vigilância clara sobre o vale que levava a Granada a leste e a Sevilha a oeste. É uma subida traiçoeira pela encosta da montanha para alcançar a fortaleza mesmo durante o dia. É impressionante imaginar este grupo de mouros subindo na chuva e escuridão, mas foi exatamente isso que fizeram. Ao tomar Zahara, eles tornaram impossível para Castela lançar um exército contra Granada. Ao mesmo tempo, Zahara ofereceu aos mouros uma base valiosa para realizar incursões no campo andaluz controlado por Castela. Em suma, Granada havia lançado o desafio da guerra. Fernando e Isabel não podiam permitir que a conquista moura de Zahara persistisse. O rei Fernando e a rainha Isabel enviaram cartas para as principais figuras de seus reinos, anunciando sua intenção de fazer guerra contra o Emirado de Granada. A seguinte, datada de 12 de fevereiro de 1482, foi enviada ao Conselho de Sevilha.
Temos profunda raiva e tristeza pelos cristãos que morreram lá. Pois, embora a cidade e a fortaleza possam ser recuperadas, como esperamos em Deus que sejam recuperadas em breve, a morte dos cristãos não pode ser remediada. Mas deixe isso claro: pretendemos fazer guerra aos mouros por toda a terra. Enquanto isso, Rodrigo Ponce de León, o Marquês de Cádiz, assumiu a responsabilidade de conduzir a primeira ofensiva cristã da guerra. Em uma jogada audaciosa, ele liderou cerca de 5.000 homens direto para o coração do Emirado de Granada. Cádiz conduziu sua marcha tão habilmente que suas tropas passaram despercebidas e, na noite de 27 de fevereiro, ele pegou a fortaleza muçulmana de Al-Hama completamente de surpresa. Os muçulmanos não conseguiram montar uma defesa adequada e, pela manhã, Rodrigo já havia dominado a fortaleza. Embora tivesse conquistado uma vitória impressionante, Rodrigo agora se deparava com a situação impossível de manter uma única fortaleza no meio do reino mouro. Era apenas questão de tempo até um exército muçulmano chegar para derrubar as paredes de Al-Hama e destruir os homens de Rodrigo. Cádiz enviou uma mensagem aos monarcas católicos em Medina del Campo, implorando por ajuda. Fernando anunciou imediatamente suas intenções de vir em auxílio de Al-Hama e partiu imediatamente para Córdoba, onde começou a reunir um exército. No entanto, Mulhi Abu Hassan, emir de Granada, reuniu uma força moura na casa das dezenas de milhares e atacou Al-Hama. Cientes da chegada do rei, os cristãos lutaram com afinco para defender as muralhas. Em 31 de março, uma força de socorro castelhana liderada pelo Duque de Medina Sidônia chegou, reduzindo bastante a pressão do assalto mourisco. O Marquês de Cádiz recebeu o Duque no portão da cidade e os dois, que já foram rivais, se abraçaram e juraram unidade eterna na luta contra os mouros. Enquanto isso, a rainha Isabel viajou para o sul, organizando o governo das cidades de Castela em sua ausência. Ela estava com 30 semanas de gravidez, próxima aos 31 anos, no auge de suas energias. Nada a impediria de oferecer seu apoio pessoal às tropas cristãs enquanto se preparavam para uma nova cruzada. Em abril, ela encontrou seu marido em Córdoba, justo quando ele estava partindo com 18.000 tropas para o socorro de Rodrigo de Cádiz e seus homens. No dia 29, o rei estava marchando sobre a sitiada Al-Hama. Abu Hassan rapidamente recuou diante do avanço de Fernando. A fortaleza foi muito reforçada com uma grande guarnição castelhana, e suas 3 mesquitas mais esplêndidas viraram igrejas. A conquista de Cádiz foi confirmada. No início de maio, Fernando retornou a Córdoba, onde ele e Isabel organizaram fundos para a condução da guerra. Eles ordenaram que navios fossem enviados ao Estreito de Gibraltar para evitar que Granada recebesse reforços dos reinos muçulmanos do norte da África. Eles também reuniram o Conselho de Guerra para discutir o próximo passo. Fernando propôs um ataque à Loja, a cidade mais importante do Emirado Mouro, além de Granada em si. O Marquês de Cádiz discordou, considerando isso muito ambicioso para uma campanha inicial, embora o mestre de Santiago, Alonso de Cárdenas e seu sobrinho Gutierre concordassem com a proposta do rei. Isabel disse pouco durante essas discussões, até que alguém sugeriu que Al-Hama deveria ser abandonada, já que sua localização a tornava difícil de defender. A rainha não quis ouvir isso, declarando que seria covarde desistir da fortaleza duramente conquistada. Ela pretendia ver toda a Granada sob o domínio cristão e não cederia 1 centímetro do que já havia sido conquistado. Tal era a força do caráter da rainha Isabel. No final de junho, o rei Fernando havia reunido uma cavalaria de 8.000 e uma infantaria de 10.000 para o assalto à Loja.
Enquanto isso, no dia 29, a rainha Isabel deu à luz a sua terceira filha, Maria. Contudo, o trabalho de parto de Isabel prosseguiu, e depois de quase mais 2 dias de agonia, a rainha deu à luz à gêmea natimorta de Maria, uma filha. Este foi um dos grandes sofrimentos da vida de Isabel, mas ela suportou com equilíbrio e força. Fernando se recusou a marchar até que o suplício de Isabel terminasse, e quando terminou, a rainha exausta despediu-se dele e do exército. Na manhã de 1º de julho, o rei liderou suas tropas para fora de Córdoba, rumo à Loja. Até 9 de julho, o exército cristão chegou à Loja. A cidade era muito bem fortificada, situada em uma crista alta, com um campo irregular ao redor, tornando impossível uma abordagem pelo norte, leste e oeste. O exército de Fernando sitiou a cidade, mas pouco progrediu, sendo constantemente assediado por grupos de invasão mouros vindos dos tortuosos caminhos montanhosos. Após 4 dias, Fernando ordenou uma retirada. Mas enquanto desmontavam o acampamento, o exército foi emboscado pelas forças do governador de Loja, Ali Atar. Os cristãos sofreram baixas consideráveis, com o próprio rei quase sendo morto, quando cavalgou para ajudar a divisão mais pressionada do exército. 5 dias depois, a rainha Isabel recebeu a notícia do fracasso de Fernando. Ela certamente ficou devastada, mas não demonstrou nada disso, mantendo uma expressão firme. Isabel vivia pelo lema de que expressar angústia só machuca os amigos e conforta os inimigos. Ela era famosa por seu estoicismo em momentos de crise. Em vez disso, ela tendia a se ocupar imediatamente com a próxima tarefa importante. Neste caso, ela se jogou na organização de uma expedição para reabastecer Alhamar. De fato, a solitária fortaleza cristã de Alhama estava ameaçada. O governador do castelo, Luís Portocarrero, reuniu seus homens para a defesa e eles mantiveram as muralhas contra um feroz ataque mourisco que veio na sequência da vitória de Granada em Loja. Em 22 de agosto, Fernando apareceu diante de Alhama com um exército de socorro, provocando a retirada dos sitiantes mouros. Nem tudo estava bem no acampamento muçulmano. Os mouros de Granada seguiram sua vitória em Loja, se voltando uns contra os outros. Abu Abdallah, conhecido pelos cristãos como Boabdil, se revoltou contra seu pai, o envelhecido Muley Abul Hassan. A facção de Boabdil conseguiu tomar o poder em Granada, enquanto Muley Abul Hassan fugiu para Málaga. Cada lado acusou o outro de traição. Fernando e Isabel acolheram bem esse desenvolvimento. Um emirado de Granada dividido seria bem mais fácil de conquistar. O rei, a rainha de Aragão e Leão Castela passaram o inverno em Madrid, organizando preparativos para outra campanha contra Granada em 1483. Mas más notícias chegaram na primavera. Em março, um exército de castelhanos liderado por Rodrigo de Cádiz e o mestre de Santiago foi derrotado em batalha com os mouros perto de Málaga. O líder muçulmano responsável por essa vitória foi o irmão mais novo de Muley Abul Hassan, Abdallah, conhecido como El Zegal, o Valente. O rei e a rainha ficaram atônitos, pois aparentemente a campanha começou como uma incursão conduzida por Rodrigo de Cádiz e o mestre de Santiago, esperando tirar proveito da desunião muçulmana, mas terminou com uma maior vitória moura em gerações. Quase todas as famílias nobres de Castela na Andaluzia perderam um homem no confronto. Eusegal, um guerreiro talentoso e general, provaria ser uma figura importante à medida que a Guerra de Granada progredia. Ele era um muçulmano devoto que via suas obrigações para com Granada como um dever sagrado. Ele também era um comandante de campo habilidoso, bem acostumado à dura guerra da Península Ibérica. Tal comandante era claramente um trunfo para os mouros no que estava se configurando
para ser uma das guerras mais ferozes do século. Boabdil, governante em Granada, temia que seria eclipsado por seu tio El-Segal, cuja recente vitória contra os castelhanos provocou celebrações em todo o território muçulmano. Assim, o jovem Emir Boabdil, ele mesmo inexperiente em guerra, reuniu um exército de cavaleiros mouros e marchou para o norte, saindo de Lohia, atravessando as montanhas para o território castelhano. Em Lucena, Boabdil encontrou o que estava procurando, um exército castelhano liderado pelo conde de Cabra, o senhor dessas terras. Embora em menor número, o conde de Cabra executou uma brilhante emboscada surpresa. Os castelhanos alcançaram vitória total, enquanto os mouros sofreram terríveis baixas. Enquanto suas tropas caíam ao seu redor, Boabdil saltou de seu cavalo e tentou se esconder em um matagal, mas suas roupas brancas brocadas o tornaram bastante conspícuo. Um soldado de infantaria de Lucena, chamado Martin Hurtado, deparou-se com o emir assustado e com uma única adaga capturou o rei de Granada. Martin e seus companheiros arrastaram Boabdil orgulhosamente diante do conde de Cabra, incrédulo com sua sorte. Ele agora detinha o governante mouro da Ibéria. Era 21 de abril. E ele prontamente enviou um cavaleiro para levar orgulhosamente a notícia ao rei Fernando e à rainha Isabel. A Batalha de Lucina causou euforia em toda a Espanha cristã. Acompanhou outra alegria, o reencontro da rainha Isabel com sua filha mais velha, a princesa Isabel. A princesa estava vivendo sob os cuidados da tia Beatriz da rainha no castelo de Moura, junto com o príncipe Afonso de Portugal, como parte de um pacto com o rei João II de Portugal, que destinava os dois jovens para o casamento. As relações tempestuosas entre Portugal e Castela haviam sido recentemente suavizadas, e ambos os reinos decidiram adiar o casamento, para que o príncipe Afonso pudesse retornar ao seu pai, rei João, e a princesa Isabel pudesse, por sua vez, retornar à sua família. A rainha Isabel era afeiçoada aos seus filhos e cavalgou para encontrar sua filha mais velha em Santo Domingo de la Calzada. Com Boabdil sob custódia castelhana, Mulhi Abu Hassan retornou a Granada e retomou o governo de todo o emirado. Naquele verão, Fernando liderou extensas incursões pelo território de Granada ao redor de Alhama. Depois, se encontrou com o prisioneiro Boabdil em Córdoba. Boabdil ofereceu total submissão a Fernando, prometendo ser seu leal vassalo e, se libertado, ajudar os cristãos contra seu pai Mulhi Abu Hassan. Fernando e seu conselho de guerra decidiram aceitar essa proposta, pois a libertação de Boabdil manteria as divisões entre os muçulmanos. O filho de Boabdil foi mantido como refém na corte castelhana e o próprio Boabdil foi libertado. Os partidários de Boabdil entre os muçulmanos o estabeleceram em uma pequena região costeira do Emirado de Granada, de onde ele poderia continuar sua luta contra seu pai pelo controle da capital. Em 17 de setembro, um grande contingente muçulmano de Zahara fez extensas incursões na direção de Sevilha, mas foram interceptados e severamente derrotados em Utrera pelo senhor de Alhamá, Luís Portocarrero, cujas tropas, agora experientes de suas vidas defendendo a isolada fortaleza cristã, lutaram com notável eficiência e habilidade. Um mês depois, Rodrigo Ponce de León, o Marquês de Cádiz, iniciou uma de suas características operações audaciosas. Com sua velocidade e discrição habituais, ele moveu suas tropas sem ser detectado para Zahara, sob controle muçulmano. Espelhando a recente captura muçulmana daquela fortaleza montanhosa proibitiva, ele guiou seus homens pela arriscada trilha da montanha e escalou os muros do castelo à noite. Rodrigo surpreendeu completamente a guarnição muçulmana. Com Rodrigo sendo o primeiro a subir uma escada de assalto, liderando seus homens na frente, os cristãos invadiram Zahara, matando sua guarnição árabe.
Levou apenas 1 hora para Zahara estar novamente sob controle cristão. Assim, 1483 terminou como um ano de consideráveis vitórias cristãs. Fernando e Isabel realizaram uma suntuosa festa de Natal. O Marquês de Cádiz foi agraciado com Zahara e feito duque por sua incrível captura daquela fortaleza crucial. Zahara, localizada estrategicamente próxima a Sevilha e atuando como porta de entrada para o Emirado Mourisco de Granada, era uma possessão de valor incalculável para a Espanha cristã. No início de 1484, Fernando e Isabel viajaram com sua filha, Princesa Isabel, para Tarazona, para participar das Cortes de Aragão, a antiga convenção da nobreza aragonesa. O rei e a rainha buscaram a aprovação do conselho para o financiamento de sua cruzada contra os mouros de Granada e um assunto que era de grande preocupação para Fernando, a recuperação de Roussillon do Reino da França. No entanto, as cortes não aprovaram o financiamento para ambos e Fernando preferiu concentrar os esforços em Roussillon. Após as vitórias de 1483, ele argumentou que Granada estava enfraquecida e a cruzada poderia ser adiada em segurança. A rainha Isabel se submetia ao marido em quase todas as questões, mas a causa da cruzada era uma área na qual ela nunca estava disposta a recuar. Uma crônica moderna registra o depoimento de Isabel sobre o tema. 2 anos atrás começou a guerra com os mouros, na qual grandes esforços foram feitos e grandes preparativos foram realizados em terra e no mar a um custo imenso. Diante de tudo isso, parece imprudente perder tudo ao começar outra guerra com os franceses. Assim, enquanto Fernando fazia preparativos para marchar em Roussillon, Isabel partiu para Córdoba, no sul, para reunir os nobres de Castela para as campanhas de 1484 contra Granada. No final de maio, para a grande alegria de Isabel, Fernando também se voltou para o sul, juntando-se à sua esposa em Córdoba no dia 29. O rei havia abandonado seus planos em Roussillon e agora estava comprometido em direcionar os recursos de Aragão para a cruzada. O zelo de Isabel pela antiga causa espanhola prevaleceu novamente. No próximo ano e meio, Fernando e Isabel direcionaram todas as suas energias para a guerra com o Emirado de Granada. Especialistas em artilharia franceses foram recrutados para empregar os massivos canhões conhecidos como lombardos contra os castelos de Granada. Enquanto Fernando atuava como comandante de campo, Isabel organizava as linhas de abastecimento, garantindo que os exércitos estavam bem provisionados. Isabel supervisionou pessoalmente a logística no transporte dos massivos canhões, que eram muito difíceis de mover através dos passos de montanha da Andaluzia. Mas as armas eram irresistíveis e se tornaram cruciais na Guerra de Granada. Ela também organizou a criação de um hospital militar em cada acampamento de cerco para que as tropas pudessem ter seus ferimentos tratados rapidamente. Em 20 de junho, os cristãos conquistaram a fortaleza de Alora, próxima ao local da vitória de El Zegal no ano passado. Fernando então devastou a Vega até as muralhas de Granada. Muley Abu Razan não ousou contra-atacar. Em 21 de setembro, Setanil, uma cidade que estava nas mãos dos mouros desde a conquista árabe original no século VIII, caiu para Fernando e Isabel. Muley Abu Hassan enviou pedidos desesperados ao rei e à rainha, implorando por uma trégua, mas essas ofertas foram rejeitadas. Também naquele ano, o Papa Sisto IV morreu em Roma. Sisto sempre foi um grande apoiador de Fernando e Isabel e repetidamente concedeu-lhes bulas de cruzada em sua luta contra Granada. Desde a sua falha em Loja, Fernando estava ansioso por outra tentativa naquela fortaleza-chave. Em janeiro de 1485, ele liderou um exército em direção à Loja, explorando cuidadosa e lentamente o caminho adiante. Mas conforme avançava na ameaçadora fortaleza montanhosa,
Julgou que a situação ainda não era favorável e sabiamente ordenou uma retirada. Ele retornou a Sevilha, onde ele e Isabel passaram um inverno feliz cercados por seus filhos, família e amigos. Isabel estava especialmente feliz em ter sua amiga de infância Beatriz e seu marido Andrés Cabrera presentes. A filha mais velha de Fernando e Isabel, a princesa Isabel, agora tinha 14 anos e acompanhava seus pais quase em todas as suas muitas viagens. O duque de Medina Sidônia realizou um banquete luxuoso nas florestas de sua propriedade, no qual a princesa era a convidada de honra. A rainha e sua filha foram juntas à caça de falcões, e a crônica de Valladolid faz questão de nos contar o quanto a jovem princesa se divertiu. Mais tarde, quando a rainha Isabel estava em Córdoba com suas filhas Isabel e Maria, ela recebeu uma visita de Boabdil. O ex-emir de Granada falhou completamente em sua missão de recuperar seu trono e acabara de ser expulso de seu último reduto costeiro de Almeria por seu tio El-Zegal. Isabel concedeu a Boabdil refúgio na corte castelhana. Na Páscoa de 1485, Fernando e Isabel estavam em Córdoba, preparando um exército de cerca de 30.000 homens para novos ataques ao Emirado de Granada. Foi neste momento, quando Isabel estava totalmente focada na sagrada missão de reconquista de séculos de seu povo, que ela recebeu notícias perturbadoras do norte. Um nobre rebelde, Rodrigo Osório, havia sitiado o castelo de Ponferrada na Galícia. Para Isabel, este ato de predação aristocrática trouxe de volta memórias do desastroso reinado de seu irmão Henrique IV, assolado por condutas sem lei de membros implacáveis da nobreza. Ela estava furiosa e quase montou um cavalo ela mesma para cavalgar para o norte e supervisionar pessoalmente a punição de Osório. Em vez disso, ela escreveu para os nobres locais da Galícia, ordenando que eles pusessem fim imediatamente à bandidagem de Osório. Enquanto isso, o próximo objetivo dos cristãos na Guerra de Granada era a cidade de Benamaches, que no ano passado havia jurado lealdade a Fernando e Isabel. Porém, os governantes árabes da cidade quebraram seu juramento e torturaram e mataram os prisioneiros cristãos. Isabel e Fernando decidiram fazer de Benamaques um exemplo. Em meados de abril, o exército cristão partiu de Córdoba rumo à recém-conquistada Alhora no Vale do Guadalhorce, chegando finalmente a Benamaches. Fernando ordenou que a cidade rebelde fosse imediatamente arrasada, com 1 a cada 20 de seus homens em idade militar executados. A notícia do destino de Benamaques se espalhou por todo o Emirado de Granada e a mensagem era clara. Trair o rei e a rainha católicos era muito imprudente. A poucos quilômetros ao sul, Cartama e Corrim caíram rapidamente no mesmo mês. O exemplo de Benamaques funcionou e ambas as cidades receberam termos generosos. O exército de Fernando agora estava estrategicamente posicionado diretamente entre duas das cidades mais importantes de Granada, Ronda, uma fortaleza montanhosa bem fortificada a leste, e Málaga, o porto mais importante dos muçulmanos a oeste. Málaga era controlada pelo irmão do emir El-Zegal. Fernando fingiu na direção da cidade portuária, atraindo algumas das tropas de Ronda para a defesa de Málaga. Depois, rapidamente mudou de curso e marchou em direção a Ronda. Situada no topo de 2 penhascos, Ronda se estendia por um profundo desfiladeiro, com uma antiga ponte ligando as duas metades da cidade. Uma fonte fora da cidade fornecia a Ronda uma abundância de água através de um aqueduto escondido. Quando Fernando e seu exército chegaram a Ronda, o duque de Cádiz estava com ele e rapidamente mostrou ao rei a localização deste aqueduto, que foi prontamente bloqueado.
Portanto, era apenas uma questão de tempo até Ronda secar completamente. Mas antes disso, os enormes canhões lombardos dos castelhanos destruíram as defesas externas da cidade. Os mouros de Ronda logo pediram acordos a Fernando. Mais uma vez, o rei foi generoso, permitindo que todos aqueles que desejassem partir saíssem pacificamente para Granada ou África. Aqueles que permaneceram receberam perdão total, desde que jurassem lealdade a Fernando e Isabel. No Pentecostes, Fernando cavalgou para a cidade. Cerca de 400 cativos cristãos foram libertados das masmorras. A queda de Ronda, uma das fortalezas mais importantes de Granada, foi um marco tremendo na cruzada. Os 400 cativos cristãos recém-libertados de Ronda viajaram para Córdoba, onde foram recebidos em audiência pela rainha Isabel e sua filha Princesa Isabel. A rainha cumprimentou pessoalmente cada um dos ex-cativos, depois realizou um banquete em sua honra, onde concedeu a cada um deles ricas recompensas. As correntes que haviam sido retiradas desses cristãos pelos homens de Fernando foram enviadas pela rainha à igreja de San Juan de los Reis em Toledo, onde foram penduradas nas paredes em comemoração à vitória em Ronda. Essas correntes ainda estão penduradas lá hoje. Fernando e Isabel concederam Ronda ao nobre castelhano Antônio de Fonseca e transformaram sua maior mesquita na igreja de Santa Maria da Encarnação. Em 2 de junho de 1485, a festa de Corpus Christi foi celebrada em Ronda pela primeira vez desde a conquista árabe da Espanha no século VIII. Fernando então levou seu exército de volta ao rio Guadalhorce, limpando todas as fortalezas costeiras a oeste de Málaga. El Zegal, com seu exército substancial, recusou-se a sair de Málaga para desafiar o avanço de Fernando, enquanto Fernando sentia que seu exército estava muito exausto após um ano de campanha para atacar o poderoso porto muçulmano. Assim, Fernando se retirou por enquanto para Córdoba, após o que El Zegal aproveitou a oportunidade para invadir as terras ao redor de Alhama. Enquanto isso, Isabel e Fernando enviaram notícias ao Papa Inocêncio, 8 de suas recentes vitórias contra o Emirado de Granada. O rei e a rainha mantiveram o ritmo de suas cruzadas, mas rapidamente organizaram uma campanha para a queda de 1485. O plano era reunir um exército em Écija no dia 30 de agosto para marchar mais uma vez contra o antigo inimigo. Mas no início de setembro, o Conde de Cabra fez um movimento audacioso ao marchar com suas forças pessoais pelas montanhas da fronteira, para um ataque ao castelo muçulmano de Moclin, a apenas 15 milhas a noroeste de Granada. No entanto, o astuto El Zegal estava preparado para ele e emboscou suas forças. O conde sofreu uma derrota severa, com centenas de baixas. El Zegal, para comemorar sua vitória, decapitou cada cadáver castelhano que conseguiu encontrar. Fernando e Isabel ficaram furiosos quando receberam a notícia e repreenderam o Conde de Cabra por sua imprudência. Ao mesmo tempo, ambos viajaram para Baena, 25 milhas a noroeste de Moclin, com a intenção de punir El Zegal por sua vitória. Alguns do clero e da nobreza, à luz do desastre em Moclin, pediram que a campanha de outono fosse cancelada, mas a rainha Isabel nem sequer considerou tais sugestões. Ela insistiu em uma nova conquista para humilhar El Zegal. A fortaleza de Cambil, nas encostas norte das montanhas fronteiriças, foi identificada como um alvo. Em 16 de setembro, Fernando trouxe seu exército diante de Campbell e o colocou em cerco. A rainha Isabel, mais uma vez grávida, chegou com a princesa Isabel e o príncipe Juan, onde permaneceu durante toda a campanha, incentivando pessoalmente as tropas. Campbell estava fortificado em uma saliência traiçoeira
impossível de ser tomada por um assalto direto. Mas os canhões Lombard certamente derrubariam suas paredes. Porém, as estradas montanhosas eram inadequadas para transportar as armas volumosas. Enquanto Fernando supervisionava o bombardeio da cidade, Isabel, atrás da zona de combate, supervisionava a busca por uma rota melhor. Pastores locais ajudaram a localizar o local para uma nova estrada que Isabel ordenou que fosse limpa imediatamente. Uma vez que a estrada de Isabel foi concluída, os lombardos foram levados até Cambil. Em um dia, tudo terminou. O exército cristão tomou posse de Cambil em 23 de setembro de 1485. Também no ano de 1485, o velho emir de Granada, Muley Abul Hassan, morreu, removendo um grande jogador na Guerra de Granada. Agora, caberia ao irmão do velho emir, El-Zegal, e seu filho, Boabdil, tentar obter vitória para os muçulmanos da Espanha. Enquanto isso, Isabel e Fernando viajaram para Madrid para o nascimento de sua última filha, Caterina, conhecida na história como Catarina de Aragão. Todos os seus filhos se reuniram ao redor da cama de sua mãe para saudar sua pequena irmã chorona. A família permaneceu em Alcalá de Henares, aproveitando o tempo com o novo bebê. Foi aqui em janeiro de 1486 que Fernando e Isabel foram apresentados a um homem chamado Cristóvão Colombo, por seu amigo padre Antônio Marchena, um padre franciscano e astrônomo. Esta foi a primeira vez que Colombo explicou ao rei e à rainha sua visão de exploração. Apesar do interesse dos monarcas pela visão de Colombo, eles estavam muito ocupados com sua cruzada para se dedicarem à sua causa naquele momento. Mas eles o encorajaram, oferecendo-lhe um salário na corte para mantê-lo para uma possível futura viagem. Colombo esperava que, após a Guerra de Granada, Fernando e Isabel o apoiassem plenamente em uma expedição. Em março, houve uma revolta contra o duro governo de El-Zegal em Granada, e Boabdil foi mais uma vez elevado ao trono do emir. Seguiu-se uma feroz guerra civil, que terminou com El-Zegal novamente no controle de Granada e Boabdil governando de Loja. O emirado novamente foi dividido ao meio. Após uma série de vitórias cristãs na Guerra de Granada, essa não era a condição ideal para o último estado muçulmano na Península Ibérica. Uma Granada dividida poderia resistir? Em abril, Isabel e Fernando reuniram seu maior exército até então, composto por 12.000 cavaleiros e 40.000 soldados de infantaria. Eles foram acompanhados pelo cruzado inglês Anthony Woodville e sua força de 100 arqueiros de longo alcance. Isabel compôs uma carta para Fernando levar consigo na marcha, escrevendo que beija sua mão 100.000 vezes por seu compromisso duradouro com a cruzada e seu cuidado com ela. O objetivo de Fernando era Loja, a imensa cidade montanhosa que há muito tempo o eludia. Imediatamente após sua chegada à Loja, as forças cruzadas enfrentaram um contra-ataque dos muçulmanos, que terminou em uma vitória cristã. Ao recuarem para a cidade, os muçulmanos tiveram suas paredes bombardeadas pelas armas lombardas dos espanhóis. Dias depois acabou. Boabdil saiu de Loja para se jogar aos pés de Fernando. A antiga humilhação do rei de Aragão foi vingada. Loja era cristã. Fernando agora escreveu para Isabel, pedindo que ela viesse pessoalmente e viajasse com o exército, pois sua presença sempre aumentava o moral. O exército realizou um grande banquete em sua homenagem, no qual ela cumprimentou os soldados com um belo vestido brocado. O próximo objetivo de Fernando era Moclin, o local da vitória de El-Zegal sobre o Conde de Cabra. No final de junho, os cristãos dominaram a cidade. O Papa Inocêncio VIII soube da vitória em Roma.
e pessoalmente parabenizou o embaixador castelhano em sua corte. O Emirado de Granada já havia perdido cerca de metade de seu território. Guarnições espanholas ocupavam castelos à vista das principais cidades muçulmanas restantes de Málaga e Granada. Uma vitória cristã total parecia próxima, mas o determinado e brilhante El Zeghal não tinha a intenção de desistir. Ele já planejava resistir ferozmente ao último ataque da cruzada. Após anos de intensa campanha contra os mouros, os exércitos de Fernando e Isabel estavam exaustos, seus fundos escassos. Não houve grande campanha contra Granada em 1486. Em setembro, eles viajaram para o famoso santuário de Santiago de Compostela, onde os governantes cristãos da Espanha vinham viajando por séculos para pedir a ajuda de Deus contra os mouros. Em 1487, o rei e a rainha estavam prontos para renovar os ataques ao Emirado de Granada. O duque de Cádiz e outros nobres encontraram-se com eles em Córdoba, onde selecionaram o rico porto de Málaga como próximo alvo evidente. Fernando partiu de Córdoba com um exército de 70.000 homens em abril, escrevendo para Isabel que odiava estar longe dela mesmo que por uma única noite. O casal estava junto desde a queda de Iorra, e a magnitude de seus recentes desafios os aproximou ainda mais. Diante desta ameaça, Elzigal e Boabdil deixaram as diferenças de lado e uniram forças para se opor à ofensiva cristã. Eles trouxeram um contingente de elite de guerreiros norte-africanos para proteger a cidade portuária, que Fernando colocou sob cerco no dia 7 de maio. O exército de Fernando ocupou os subúrbios de Málaga, cercando-a por terra, enquanto a marinha cristã bloqueava seus portos e a bombardeava com canhões. Elzegal havia instalado em Málaga um de seus comandantes mais talentosos para liderar a resistência, Hamet Zeli, conhecido como El Zegri. Hamet Zela havia sido um dos comandantes de fronteira mais determinados e vigorosos no longo período que antecedeu a Guerra de Granada. Os cristãos o chamavam de o terror das montanhas. Ele obteve suas habilidades lutando contra os castelhanos nas ferozes escaramuças ao longo das fronteiras do Emirado. Agora ele estava determinado a usar seu espírito endurecido de resistência na defesa de Málaga. No início do cerco, Fernando ofereceu termos generosos a Hamet Zeli se ele entregasse a cidade, mas o comandante mourisco recusou continuamente. Os mouros sentiam que não podiam, de forma alguma, ceder este porto, uma das últimas cidades importantes que ainda possuíam. Nessa época, a rainha Isabel já tinha uma reputação amplamente conhecida. Os mouros de Granada a achavam aterrorizante. Ela era claramente perturbadora para eles, pois em seu mundo as mulheres geralmente não exerciam poder político direto. Mas aqui estava uma mulher trazendo a ira dos reinos cristãos sobre eles. Quando os cidadãos de Málaga souberam que Isabel estava a caminho para se juntar ao acampamento cristão em meados de maio, o pânico se espalhou pela cidade. Correu a notícia de que a rainha havia jurado ficar até a queda de Málaga. Hamet Zeli ordenou que quem propusesse rendição seria mutilado e morto em público. Os combates, que foram sangrentos e ferozes, se arrastaram até junho, e em julho a fome era rampante dentro de Málaga. Elzegal e seu exército permaneceram atrás das montanhas em Guadix e não mostraram sinais de trazer alívio, enquanto Boabdil permaneceu entrincheirado dentro de Granada e começou a enviar mensagens para Fernando e Isabel, nas quais ele tentava convencê-los de que ainda era seu vassalo leal. Enquanto o fogo de canhão sacudia sua cidade ao redor, os cidadãos de Málaga sabiam que não podiam contar com ajuda externa, e a cada dia que passava, a recusa de seu comandante em se render apenas garantia que a misericórdia do rei Fernando seria ainda mais reduzida uma vez que ele realmente rompesse as muralhas.
um cidadão rico, Ali Dordogs, reuniu uma facção ao seu redor que favorecia a rendição. Finalmente, em 14 de agosto, Ali e seus apoiadores tomaram a cidadela e capturaram o agora quase louco Hamet Zeli, que ainda falava de resistência, mas não conseguia mais encontrar ninguém para lutar por ele. Ali logo contatou Fernando e pediu condições, porém o rei não estava mais disposto a ser indulgente. No passado, ele foi generoso com as cidades mouras, que se renderam rapidamente. Mas Málaga o forçou a travar um cerco caro de um mês que custou muitas vidas. Fernando informou a Ali que os defensores de Málaga seriam escravizados ou mantidos para resgate. Em resposta, Ali ameaçou matar todos os prisioneiros cristãos na cidade, ao que Fernando respondeu que, nesse caso, ele mataria todos os mouros em Málaga. Sem outra opção, Ali rendeu-se incondicionalmente à cidade no dia 18 de agosto. A bandeira de Santiago foi hasteada no topo da torre da Alcazaba. Após tomar posse da cidade, Fernando provou ser tão bom quanto sua palavra. Embora Ali Dordogs e seus parentes tenham recebido um perdão, a maior parte da população da cidade foi condenada à escravidão, seus bens confiscados. Muitos foram enviados ao Marrocos em troca de cativos cristãos. Ali Hamid foi executado. Dessa forma, Fernando fez de Málaga um exemplo. Do ponto de vista do rei e da rainha, a longa resistência de Málaga tinha que ser punida para garantir que as cidades restantes no Emirado de Granada soubessem o preço de desafiar Aragão e Leão Castela. Fernando e Isabel miraram a cidade portuária de Almeria, base de poder de seu maior oponente, El Zagal. Apesar do exército de Fernando capturar a fortaleza de Vera, a cidade de Almeria, sob a liderança de El Zagal, resistiu ao seu ataque e o ano terminou sem grandes conquistas. Nesse meio tempo, Fernando e Isabel ganhavam reconhecimento em toda a Europa. O estudioso italiano Peter Martyr elogiou seu governo e a prosperidade e paz que eles trouxeram para seu povo. A alta nobreza europeia buscava alianças matrimoniais espanholas com o Santo Imperador Romano e o rei da Inglaterra, pedindo as filhas de Isabel e Fernando em casamento para seus herdeiros. Em 1489, Fernando e Isabel mudaram sua corte para a cidade montanhosa de Jaén, ao norte de Granada, de onde lançaram outro exército para continuar atacando a base de poder de El Zagal ao redor de Almeria. Enquanto isso, a maior parte do verão foi gasta avançando sobre Baza, uma importante fortaleza mourisca de El Zagal. Baza estava localizada em uma grande floresta repleta de fortificações ocultas. Os exércitos de Castela e Aragão precisaram desmatar boa parte da floresta para atacar a cidade com segurança, o que só foi concluído no outono. Depois de meses de cerco, Baza rendeu-se em 4 de dezembro. Com a queda de Baza, El Zagal ficou essencialmente preso na cidade costeira de Almeria. O severo velho guerreiro mouro colocou toda a sua energia na defesa de Baza e reconheceu quando foi derrotado. Ele ofereceu para se render em Almeria. Em 23 de dezembro de 1489, o alto-chefe mouro, trajado de preto, recebeu Fernando em Almeria, saudando-o como rei conquistador e renunciando o controle da cidade. Enquanto a principal mesquita da cidade era convertida em catedral, El Zagal partiu de navio para o norte da África, onde viveu até o fim de seus dias. Durante a Guerra de Granada, El Zagal foi o maior inimigo de Fernando e Isabel e um corajoso campeão dos muçulmanos. Agora seu domínio estava conquistado e ele mesmo se foi. Restava apenas capturar Granada e suas fortalezas dependentes. Em janeiro de 1490, Fernando e Isabel escreveram para Bob Dill, pedindo que ele evitasse mais violência ao se render pacificamente a Granada. O emir prometeu fazer isso, mas adiou a entrega da cidade por meses. Na verdade, Bob Dill não estava totalmente livre, pois havia facções poderosas dentro de Granada, instigando-o a resistir, a honrar o espírito dos primeiros conquistadores árabes da Espanha, lutando até o fim.
Assim, Boabdil saiu da última importante cidade moura em 1490 e fez um ataque surpresa aos castelos de Al-Handin e Salabrénia. Fernando repeliu rapidamente as tropas mouras dos castelos e, em retaliação, saqueou intensamente o campo de Granada, uma jogada impressionante e ousada. Naquele novembro, Fernando e Isabel escoltaram sua filha mais velha, a princesa Isabel, para Portugal para se juntar ao seu noivo, o príncipe Afonso. Ele estava tão ansioso para conhecê-la que quebrou o protocolo usual de não ver a noiva antes do casamento. Após o casamento, o casal estava extremamente feliz, mas tragicamente, Afonso morreu em um acidente de equitação no mês seguinte. Sua jovem esposa ficou devastada. Essa tragédia ainda estava no futuro em abril de 1491, quando o rei Fernando e a rainha Isabel, junto com seu filho príncipe Juan e um exército de cerca de 80.000 homens, maior do que qualquer um na história da Reconquista, partiram para Granada com a intenção de reduzir essa cidade de uma vez por todas. Enquanto o exército se preparava para o cerco, uma base militar permanente, Santa Fé, foi construída perto de Granada e o Duque de Cádiz derrotou os mouros em um confronto fora da cidade. No entanto, em agosto, chegaram notícias da morte do marido da princesa Isabel, o príncipe Afonso de Portugal. E a notícia devastou a família real. No mesmo mês, a princesa Isabel reuniu-se com sua família em Santa Fé, inconsolável, insistindo que nunca se casaria novamente e que usaria apenas lã grosseira pelo resto da vida. A rainha Isabel, sempre próxima de sua filha mais velha, ficou profundamente angustiada com a tristeza dela, mas sempre manteve uma postura serena, sem demonstrar seu pesar. Ela acreditava ser fundamental manter-se equilibrada para o moral do exército. Nesse ínterim, o exército cristão mantinha o cerco implacavelmente. Em setembro, ficou evidente que Granada logo não resistiria mais. Boabdil insistiu aos monarcas católicos que pretendia se render, mas precisava de tempo para acostumar seu povo à ideia, pois Granada ainda tinha muitos guerreiros bravos querendo lutar até o fim. Boabdil pediu ao cavaleiro Gonzalo de Córdoba, representante do rei e da rainha, 6 meses antes de entregar Granada. Isabel e Fernando recusaram totalmente isso. Por fim, em novembro, Boabdil percebeu que não conseguia mais resistir. Com a neve cobrindo a Sierra Nevada, Boabdil concordou em se render no final de janeiro de 1492. Os muçulmanos de Granada poderiam praticar sua religião e viver na cidade sem serem importunados ou partir para a África. Após um acordo com os reis católicos, Boabdil considerou sua posição em Granada insustentável. A enfurecida facção mourisca tramava contra sua vida. Ele escreveu novamente para Isabel e Fernando solicitando permissão para abdicar no dia 2 de janeiro e a entrada de soldados cristãos na cidade na noite anterior para proteger sua vida. Fernando e Isabel concordaram. Ao amanhecer do dia 2 de janeiro, o antigo portão de Granada, a última fortificação na Ibéria a resistir contra Castela e Aragão cristãs, foi aberto a um grupo de cavaleiros espanhóis sob a liderança de Gutierre de Cardenas, um dos comandantes mais confiáveis de Isabel. Boabdil em pessoa os encontrou e entregou a Gutierre um documento no qual renunciava formalmente à cidade. O primeiro ato de Gutierre foi erguer um altar no meio da Alhambra, onde um padre e sua companhia celebraram a missa. Os homens de Gutierre tomaram a Alhambra. 3 tiros de canhão anunciaram que Granada estava sob domínio cristão. Agora, todo o exército cristão marchou para fora do acampamento em Santa Fé, em direção a Granada. Às 3 horas eles chegaram, o rei e a rainha à frente. Eles e seus nobres trajavam suas melhores vestes, joias, sedas e brocados com a armadura e as armas dos soldados reluzentes. Fernando cavalgava à frente, seguido por Isabel e seus filhos. Boabdil deu um passo à frente e passou as chaves da cidade para as mãos de Fernando, depois se submeteu diante do rei de Aragão. Fernando passou as chaves para Isabel, que as entregou ao príncipe Juan, que as passou para o conde de Tendila, o homem escolhido pelo rei e pela rainha para governar Granada. Hernando de Talavera, o confessor de Isabel, foi nomeado bispo da cidade.
A família real agora entrava em Granada, seguida por todo o exército. Eles foram recebidos por uma procissão de cristãos, ex-prisioneiros em Granada, libertados por Isabel e Fernando. Isabel recebeu os cristãos alegremente, levando-os para a Santa Fé, onde foram alimentados e presenteados. Hernando de Talavera subiu à alta torre da Alhambra, onde ergueu uma cruz e gritou: Ave Cruz, Bes única, salve a cruz, nossa única esperança. Em seguida, o estandarte do rei e da rainha, juntamente com a bandeira de Santiago, foram erguidos sobre a cidadela. Trombetas soaram, canhões dispararam e os cristãos se espalharam pela cidade cantando alegremente. Enquanto isso, a população moura de Granada assistia em silêncio e horror enquanto sua cidade, a última cidade de Al-Andalus, passava para o poder cristão. Para ambos os lados foi um momento de profunda emoção. O próprio Boabdil, juntamente com sua família e um grupo melancólico de mouros que não permaneceriam em um reino cristão, deixou Granada. Ao alcançar a borda das montanhas, ele se virou para olhar uma última vez a brilhante cidade de seus antepassados, com lágrimas nos olhos. Segundo algumas fontes, sua mãe, Zoraia, comentou: "Você vai chorar como uma mulher pelo que não conseguiu defender como um homem." Assim terminou a carreira do último governante muçulmano de Al-Andalus. Ele se aposentou para o Marrocos, onde morreu muitos anos depois. Os cronistas nos contam que os conquistadores choraram lágrimas de alegria por Isabel. Este foi o momento supremo de sua vida, quando ela e Fernando trouxeram uma conclusão para a reconquista, a luta de séculos dos cristãos da Espanha para retomar o território anteriormente conquistado pelos árabes dos visigodos. Em 722, Palaio de Astúrias iniciou a luta com sua vitória nas montanhas mais ao norte de Covadonga. Agora, em 1492, a história terminou nas montanhas do sudeste, com uma cruz sendo erguida sobre a grande fortaleza Nasrid de Granada, a Alhambra.